Meu nome é Giovana, tenho 26 anos, eu sou de Campinas, São Paulo, mas eu vim para São Carlos para estudar bacharelado em Linguística, me formei aqui esse ano. E nesse ano também ingressei no mestrado. A pesquisa começou porque eu virei vegetariana há mais de 10 anos atrás e eu comecei a questionar o porquê que a gente usa nomes de animais como pejorativos. Meu orientador é o Renato Basso. Na verdade, a gente começou esse trabalho durante a graduação. Então, eu fiz a iniciação científica, eu fiz o TCC e aí agora no mestrado é uma extensão da iniciação científica, né? Então, eu estudo injúrias, uma questão mais abrangente. É muito importante explicar que aqui a gente está usando os exemplos somente como citações, como objeto de estudo. Sabemos que essas ofensas elas são muito pesadas, inclusive elas são passíveis de serem usadas em processos, então é importante fazer essa distinção. Então, antes a gente estudou os nomes de animais como pejorativos e agora as injúrias no geral. Então, por exemplo, as diferenças, na verdade, das injúrias, né? As ofensas, as injúrias e as injúrias de gênero. Então, as ofensas, elas atingem somente um indivíduo. Então, por exemplo, o João é uma o João é um a gente está só falando sobre o indivíduo João. Já nas injúrias, João é uma injúria racial, né? Que é um crime, mas que infelizmente a gente ainda vê muito. A gente não está ofendendo somente o João, né? A gente está ofendendo toda a comunidade preta. Então, essa é a definição de injúria. Já as injúrias de gênero, elas são uma subcategoria das injúrias, porque elas estão atreladas mais ao machismo, então elas têm como o alvo mulheres. Então, por exemplo, Maria é uma... A gente não está criticando, né, ofendendo somente a Maria. E a gente não está só ofendendo um grupo específico, que são as mulheres. As injúrias são conteúdo misto, então elas contribuem tanto no viés uso condicional quanto no verbo condicional. Já as ofensas, elas não são mistas, né? Então, como eu falei antes, elas ofendem somente um indivíduo. Então, as ofensas por atingirem somente um indivíduo, elas são unidimensionais. Então, elas são somente expressivas, elas estão somente no campo expressivo. Então, por exemplo, são exemplos de ofensas, que elas estão somente no campo expressivo. Já as injúrias, elas atacam uma classe de indivíduos. Então, elas estão no componente descritivo e no expressivo, por isso que elas estão no conteúdo misto. Então, por exemplo, são injúrias que estão nesse campo, somente as injúrias, né? E aí, depois das injúrias, a gente tem as injúrias de gênero, que elas também atingem um grupo de indivíduos, de acordo com a sua definição de gênero. E elas também contribuem num componente descritivo e expressivo. Já nas injúrias de gênero, a gente tem vários exemplos, o que é um reflexo da nossa sociedade machista, né? Então, por exemplo, são vários. E agora no mestrado, eu trabalho também com termos que não sejam somente de nomes de animais. Por exemplo, que também é uma injúria, né? Quando a gente fala João é um... Dependendo de quem fala, do contexto também, né, a gente está falando sobre as pessoas que são descendentes do Nordeste. Alguns exemplos da análise linguística é que a gente usa os aumentativos e os diminutivos. Por exemplo, é diferente se eu digo João é um ou João é um. Se eu usar, por exemplo, João é um... É diferente, não é? É ruidoso. Então, esses são alguns dos exemplos das análises linguísticas que a gente está fazendo e que a gente vai estender aí. Pontuar que, além da semântica, essa pesquisa também é atravessada pela pragmática, porque a gente fala sobre os contextos de uso, de quem fala, então é um pouco complexo. É uma pesquisa que é pouquíssimo explorada no Brasil ainda mais em abordagens formais. A gente elabora um inventário não exaustivo. O que significa isso? Significa que existe um recorte dos termos mais comuns utilizados. Então, não são todos esses termos que eles aparecem e somem, e sim o que eles permanecem na língua, que são os mais importantes, né? Outra coisa muito importante é que existe um recorte. Então, a gente parte da intuição do falante nativo do interior de São Paulo.
Então, a gente sabe que existem regionalismos e, inclusive, é interessante pensar, acho que aqui no interior de São Paulo, no Rio também, estão usando muito como vocativo. Então, e aí, o que é completamente diferente da gente chamar uma pessoa de né? Tipo, João é um dos exemplos que a gente colocou. São questões polêmicas, mas acho que é muito importante a gente trazer aqui porque é o que a gente ouve, né? Através de conversas informais. Então, a minha pesquisa parte muito sobre isso, do que a gente ouve no dia a dia, no cotidiano, no que as pessoas realmente estão falando. Bom, eu sempre quis a carreira acadêmica, então eu já tinha isso em mente, de que eu fosse terminar a graduação e fosse prestar o mestrado. E eu acho que eu me senti tão bem aqui que eu acho que eu só continuei, assim. Então, o PPGL sempre foi incrível para mim, não tem muito o que falar porque eu já estava me sentindo em casa. E agora no mestrado eu me sinto mais em casa ainda, porque eu estou estudando o que eu gosto, o que eu quero, e a minha pesquisa é tudo para mim, assim, é meu xodó. E eu quero muito continuar aqui, fazendo um doutorado, quem sabe um doutorado sanduíche também, né? Ter outras percepções de fora para cá, trazer para o Brasil, e para que as pessoas saibam também o que eu estudo e que estudar palavrões é muito legal e é muito importante porque a gente fala, não adianta a gente só negar e enfim.